Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a defesa da fé e eu quero falar hoje sobre a dúvida. A força do mal está nas dúvidas que você permite habitar dentro de você. O diabo, ele não precisa te derrubar com grandes problemas. Basta ele lançar uma dúvida. O restante você faz sozinho. Porque quando a dúvida entra, ela paralisa. A dúvida gera medo, preocupação, ansiedade e muitas vezes leva até a depressão. Mas eu quero te dizer hoje, quando você elimina as dúvidas, a fé floresce de maneira surpreendente. Quando você se esvazia das incertezas, o Espírito de Deus começa a agir com liberdade na sua vida. Então, por que uma pessoa ela fica paralisada? Por causa da dúvida. Por que a pessoa ela não consegue dar um passo à frente? O medo não deixa. A pessoa está preocupada. Por que você está tão preocupada com o seu futuro? Você está preocupado com seus filhos? Você está preocupado com isso, com aquilo outro? Essa preocupação é uma dúvida. É uma dúvida. Hoje, a sociedade que nós vivemos está sofrendo de um problema chamado ansiedade. Por que as pessoas elas estão tão ansiosas? Por causa da dúvida. E se você quer que o Espírito de Deus age na sua vida, você tem que se esvaziar das dúvidas. A dúvida, ela neutraliza a sua fé. A dúvida impede você de ver o agir de Deus na sua vida. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito. E como que nós podemos nos encher do Espírito? Alimentando a nossa mente, o nosso coração, com os pensamentos de Deus, com a verdade da sua palavra, e não com opiniões do mundo. Então, por que muitas pessoas estão cheias de dúvidas? Porque estão ouvindo muitas coisas, ouvindo muitas pessoas que não deveriam. Você tem que aprender a guardar os seus ouvidos. As palavras que você ouve vão contaminar a sua fé. Você tem que vigiar. Assim como, se você se alimentar da palavra de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, como agora a gente está vivendo o jejum de Daniel, você se desligar desse mundo e focar naquilo que vai edificar a sua vida, você vai eliminar suas dúvidas. Até mesmo pessoas negativas, você tem que se afastar delas. Aquela pessoa que se aproxima de você só para reclamar da vida, corta o assunto e sai fora rápido. Alguém se aproximou de você e começa a reclamar, já levanta e sai fora dela. Não fica ali para ouvir não, que vai contaminar você.
Amém? Sabe por que muitos não vivem uma fé firme? Porque estão cheios de informação, mas vazios de convicção. Estão sempre escutando a opinião dos outros, mas nunca param para ouvir o que Deus está dizendo. Você hoje aqui tem que pedir para Deus: fala comigo, eu quero ouvir o Senhor. O que Deus tem para falar comigo? Muitas pessoas estão cheias de informações, mas vazias de convicção, de fé. Paulo nos ensina algo poderoso em Romanos capítulo 14, no versículo 5. Ele diz assim: cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Olha que forte, eu vou repetir, hein? Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Em outras palavras, pare de viver na fé dos outros. Deus, Ele quer que você tenha a sua própria fé. Deus, Ele quer que você tenha uma fé firme, uma fé inabalável. Você não pode se deixar levar pela opinião dos outros. Você tem que ter a sua convicção, a sua convicção. Há quem critique, há quem duvide, há quem viva discutindo sobre pequenas coisas, mas há quem viva pela fé e não perde tempo discutindo. Quem tem fé vive. Amém? A Bíblia fala sobre uma cidade chamada Bereia. Se você lê na Bíblia a respeito dessa cidade, essa cidade tinha um povo que tudo que Paulo pregava, eles consultavam as Escrituras, a Bíblia diz. Porque a base da fé daquele povo era a palavra de Deus. Então você não tem que se deixar levar pela opinião de ninguém. Você tem que viver pela palavra de Deus. Quando alguém chegar para você e falar algo, você tem que dizer o seguinte: espera aí, deixa eu consultar a palavra de Deus, para ver se isso realmente procede. Você tem que agir como aqueles habitantes de Bereia. Viver pela palavra de Deus. Paulo também disse: acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. Romanos 14, versículo 1. Então, pare de brigar por religião. Não discuta sobre doutrinas ou costumes. Deus não te chamou para debates, mas Deus chamou para viver pela fé. Então hoje eu te faço um apelo: vigie os seus ouvidos. Se você quer guardar a sua fé, não empreste os seus ouvidos para as palavras de dúvida. Não empreste os seus ouvidos para a incredulidade, para a confusão. A sua fé precisa estar firmada na palavra de Deus e não na opinião dos outros. Você vive pela palavra de Deus ou pela opinião do fulano, do ciclano? Tem muitas pessoas que já se afastaram de Deus, já se afastaram da fé, porque em vez dela dar ouvidos à palavra de Deus, ela foi ouvir o fulano, foi ouvir o ciclano.
Você tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus e não por pessoas. O que eu pregar aqui para você, abra sua Bíblia. Confira se é isso realmente o que a palavra de Deus diz. Se alguém se aproximar de você, se de repente lá na internet aparecer um vídeo, uma mensagem, não empreste os seus ouvidos para qualquer um. Você tem que pesar o espírito dessa palavra que você está ouvindo. Se realmente está edificando você. Como essa palavra que eu estou falando para você agora. Você vigiar os seus ouvidos. Você não emprestar os seus ouvidos para incrédulos. Pessoas que carregam dúvidas. Você não andar pela cabeça dos outros. Você não pode ser dirigido pela opinião dos outros. Você tem que ter a sua própria opinião. Você tem que ser uma pessoa definida. Você tem que ter a sua opinião. A sua opinião. Eu não sei se a sua avó te ensinou isso. Mas a minha avó dizia o seguinte, olha, você não vai fazer só porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Porque o mundo aí fora é assim. Se todo mundo está fazendo, então eu devo fazer também. Não. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Você tem que ter a sua opinião bem definida. Amém, gente? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A dúvida, ela vem quando você começa a ouvir as fofocas, as críticas, ou palavras que alimentam medo. Hoje Deus está chamando você para fortalecer a sua fé. Você tem que tirar as dúvidas do seu coração. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. E você vai ver o impossível acontecer na sua vida. A dúvida, ela trava a pessoa. Quando a pessoa, ela está com a vida dela toda travada, é porque ela está cheia de dúvida, de medo. Mas saiba de uma coisa, a fé liberta. A fé expulsa essa dúvida, esse medo, essas preocupações. A dúvida enfraquece, mas a fé levanta. A dúvida, ela adoece. Tem pessoas que estão doentes dentro da igreja. Não fisicamente, doentes na fé. Adoeceram na fé. Pessoas que antes eram da fé. Pessoas que tinham disposição. Pessoas que não faltavam na igreja. Pessoas que levantavam de madrugada para buscar o Espírito Santo. Mas hoje em dia você encontra pessoas que estão doentes na fé. Adoeceu. Mas hoje aqui, você vai ser curado. Você vai ser avivado. Amém? Porque a fé cura. Você vai ser curado aqui hoje. E nunca mais dê espaço à dúvida na sua vida. Você tem que ter uma certeza. Fé é certeza. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza que a sua vida vai mudar. Certeza que Deus está aqui. Você tem que ter certeza da sua cura. Certeza da sua libertação. Amém, gente?
Fiquem de pé, por gentileza. Vocês entenderam, pessoal? Não empreste os seus ouvidos. Tem muitas pessoas que estão doentes na fé, porque emprestaram os ouvidos para ficar ouvindo dúvidas, críticas. Você é da igreja? Você ama essa igreja? Então como é que você vai emprestar os seus ouvidos para alguém falando mal de quem? Da igreja. Vocês estão entendendo, pessoal? Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com as notícias que você fica ouvindo. Nós estamos no jejum de Daniel. Desliga. A TV, pessoal, não tem uma notícia boa. O dia que eu tiver poder, eu vou criar uma lei. Todo canal de televisão vai ter que criar um programa de boa notícia, pelo menos. O dia que eu tiver poder, eu vou criar uma lei. É obrigatório. Tem que ter pelo menos 1 hora por dia um programa onde só vai ter boas notícias. Porque só passa o quê? Só notícia ruim. Esses programas, tem programas aí, não sei se tem ainda, é a tarde inteira. Só notícia ruim, tragédia. Pessoal, você tem que desligar isso. Inclusive, evangelho, você sabe o significado da palavra evangelho? Quem sabe? Levanta a mão. Uma pessoa, 2 pessoas. Grava então aí. Evangelho significa boas notícias. Boas notícias. Jesus, ele veio nos trazer o evangelho. Veio trazer o quê? Os discípulos pregavam o evangelho. Pregavam o quê? E a boa notícia é que Jesus morreu na cruz por você. Seus pecados estão perdoados. A boa notícia é que nós vamos ser salvos. A boa notícia é que Deus tem preparado uma vida muito melhor para nós. A boa notícia é que o melhor ainda está por vir. Amém, pessoal? Então guarda seu coração. Se liberte das dúvidas. Às vezes você está na igreja, você tem dúvida da sua cura. Você tem dúvida da sua libertação. Você tem dúvida que a sua família vai se converter. Você tem dúvida que a sua vida vai mudar. Você tem dúvida da sua salvação. Isso é extremamente perigoso. Você está aqui, você tem dúvida da sua salvação. Tem gente que tem dúvida ainda da igreja. Tem gente que tem dúvida. Você tem que se libertar da dúvida. Você tem que encher o seu coração de fé. Coloque a mão no coração, feche os teus olhos.